Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da Our Body Papo Saúde. Eu sou o Reinaldo Dias e hoje eu estou aqui com a minha parceira Priscila Cardoso Fala, gente, tudo bem? e eu vou anunciar o nosso convidado de hoje, que é treinador, atleta, empresário e foi um dos pioneiros dentro do físico e é até hoje dentro do fisiculturismo e presidente das federações, que não foi só uma. Nada mais, nada menos que o senhor Eugênio. Eugênio Koprovski. Tem Francisco no meio também, para suavizar. Então, tá bom. Seja bem-vindo, viu? Tudo Obrigado. bom. Bem-vindo, treinador. Obrigado. Obrigado. Por estar comigo. Vamos destrinchar aqui a história dele. E antes de mais nada, eu peço que você, inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho, fortalece aí com força, porque também estamos na plataforma do Spotify. Beleza? Então, vamos pro nosso bate-papo aqui, galera. Tem muita coisa pra gente falar, muita história dentro do fisiculturismo, dentro do esporte. Né, professor? Bastante. Bastante. Então, vamos lá. Eugênio, vamos começar aqui pela federação, né? Vamos falar de federações primeiro, para depois a gente falar da Espartaco, depois a gente falar dentro do cenário do fisiculturismo na atuação. Vamos falar das federações. Você foi presidente de qual federação? Eu fui presidente inicialmente da Federação Paulista de Culturismo, que foi fundada em 1963 por um grupo de academias, quando a extinta Federação de Halterofilismo, ela foi extinta, né? E deu origem à Federação de Levantamento de Peso Olímpico. Quando era halterofilismo, até os anos 63, ela reunia, né? Era uma federação eclética, reunia o levantamento de peso, os exercícios básicos, powerlifting, né? E a modelagem física, a musculação de competição hoje. E aí foi extinto no final dos anos 50, essa entidade foi extinta e se deu origem ao levantamento de peso. E em 63 anos depois se reuniu um grupo de entusiastas da então chamada modelagem física ou culturismo e foi fundada a federação, em 1963, do qual a minha academia, que eu fundei meses antes, em abril, participou entre as diversas que fizeram a fundação dessa entidade. E eu presidi inicialmente ela em 1976. Eu era atleta, mas era vice-presidente da entidade. O então presidente, por motivos de ordem pessoal, resolveu entregar o cargo. E aí, na época, do jovem ainda, o Dr. José Maria Santarém, era o secretário da entidade. Então ele veio para mim e falou, olha, a entidade vai ser extinta, a não ser que você assuma, né? Você é vice, né? Vice só serve para isso, né? Para assumir. Aí para surpresa dele, que eu era atleta, né? Era dono da academia, tinha minhas ocupações. Eu aceitei o desafio, né? Falei, mas por um ano só, que o mandato eram 2 anos, né? E o Adalberto Pereira Júnior, né? Que era o presidente na época, ele tinha cumprido 1 ano o mandato. Então eu fiquei por 1 ano presidindo. Aí eu mesclei o meu conhecimento como atleta, né? A minha experiência como atleta, junto com a experiência de dono de academia, por vários anos, né? Com a do dirigente, que para mim era novidade, né? E o pessoal gostou, né? Acho que gostaram mais de mim como dirigente que como atleta. E aí eu fiquei por 30 anos como dirigente esportivo. Que era para ser 1 ano, virou... Eu fui eleito, reeleito, né? Depois fui para a Confederação Brasileira, etc. Lembrando que até 1976 não havia filiação internacional, né? E nós fizemos a filiação internacional AIFB na época
e também as entidades que representavam internacionalmente a luta de braço e o levantamento de peso básico, chamava na época, né, os exercícios básicos, que é o powerlifting. Filiamos a IPF. A gente ia filiar também a Federação Internacional de Cabo de Guerra, mas aí eu falei para o Dr. Lécio Martinez, falei, acho que é muita coisa, né? Vou fazer organizar campeonatos de 4 especialidades esportivas diferentes, pouco conhecidas, né? Pouco prestigiadas, né? Principalmente na época, né? Era novidade, né? É. Mas internacionalmente tanto o fisiculturismo, o bodybuilding, né? Estava no apogeu, né? Naquela época já. No Brasil aqui tinha caído muito. Houve uma época, durante o movimento Força e Saúde do Rio de Janeiro, nos anos 40, até começo 50, que o fisiculturismo era uma potência já na época, né? Mas não tinha filiação internacional também. Depois caiu, né? Houve muito preconceito, né? Como ocorre hoje com relação à vacina, traçando um paralelo atual, ocorria com relação ao treinamento com peso, né? A criança não crescia, você ia ter hérnias, você ia ter problemas cardíacos, você ia ficar impotente, enfim, uma série De mitos, né? conceitos e mitos. Eram anos difíceis, mas a gente superou, vencemos. Tá, e essa questão da IFBB, NABA, resume pra gente mais ou menos como é que foi também. Você ficou na FBB e depois você foi pra NABA, né? Eu fiquei na Federação Paulista como presidente até 1985. Em 1986, o então presidente Dr. Lécio Jorge Martinez, um médico lá de Campinas, que era atleta também, entusiasta, né? Falecido já. Ele perguntou se eu não queria me candidatar ao cargo de presidente da Confederação Brasileira. E aí eu arrumei um candidato muito bom para a Federação Paulista, que era o Walter Nunes Alves, o Azinha, conhecido Azinha. E fomos ao Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, em 85, e lá eu fui eleito presidente da Confederação Brasileira, onde eu fiquei por 2 mandatos, até 1991, inclusive. 6 anos, o mandato eram 3 anos. Aí não quis mais me recandidatar e fiquei sem atuar como dirigente pelo ano de 92. Em 93, a Federação Paulista de Culturismo estava passando por dificuldades, né? E me chamaram de volta. Aí eu me candidatei e fui eleito novamente, onde eu fiquei até 2008. Até Por 2008. 30 anos no total, 32 anos. E essa questão que a FBB é americana, óbvio, e a NABA é inglesa. E aí só tinha a IFBB, que atuava no cenário do fisiculturismo, né? Aqui no Brasil, só a IFB. Muitos outros países tinham filiação também à NABA, né? Então, no ano de 1999, havia muita insatisfação dos atletas, porque era muito difícil competir internacionalmente na FBB, devido à política da FBB na época. Então, com o início dos exames antidoping, né? E exames discutíveis, no mínimo discutíveis, aí e aproveitando a nova legislação que permitia que as entidades se reunissem em torno de uma outra entidade internacional, eu acabei fazendo a fundação da NABA Brasil, da Federação Brasileira, filiada então à NABA. A ideia era mantermos a filiação com a FBB
Mas também tem a NABRA para efeito internacional, ou seja, o atleta decidia, ele ganhava o Campeonato Brasileiro, ele vencia o brasileiro, ele tinha o direito a decidir para onde ele iria. E foi muito bom, né? Só que o pessoal da FEV não gostou, porque a filiação era exclusiva, né? Não havia concorrência, vamos dizer assim. E como sempre acontece, a concorrência melhora o produto, né? E foi o que aconteceu. O grande boom da musculação de competição no Brasil se deu graças à dupla filiação. Que deu deu essa concorrência. Porque nós fizemos mais de uma centena de campeões internacionais a partir de 2001, pela NABA. Muito difícil. Nós tínhamos somente um, o Luiz Otávio Batista de Freitas, em 87, na Espanha. Foi Mister Universo. Depois tinha o José Carlos, né, que competia e ganhava os campeonatos amadores da IFBB, mas não davam chance para outros atletas. Ou seja, pouquíssimos brasileiros podiam competir. Exato. O fim da carreira do atleta brasileiro era ser campeão brasileiro. Então, nesses anos, a gente fez centenas de campeões internacionais, entre campeões mundiais e Mister Universo. E isso estimulou também a IFBB a se mexer, né? E aí começou a surgir também mais campeões pela IFBB, né? Olha que engraçado, hein, Pri? E o público de casa, né? A galera que tá chegando para dentro do cenário do fisiculturismo entender, né? A IFBB, ela limitava, óbvio, ela fazia aquele cenário dela. A NABA veio, abriu, ou seja, se o cenário é o que é hoje, graças à NABA aqui no Brasil, que abriu, né, esse cenário. Sim. Fez expandir. Grande parte. E aí hoje... E aí dentro desse cenário que era na IFBB, haviam as punições, né? Que a IFBB fazia. Se o atleta fosse competir pela NABA, ficava suspenso da... Havia uma concorrência, né? Finalmente eles tinham concorrente. Mas havia muita coisa ilegal que se fazia na FBB, que, por exemplo, exames antidoping que não existiam, punições a atletas que se alegavam estar dopados e não estavam, ou não haviam sido feitos os exames. Então havia essas ilegalidades. Não vou dizer que era generalizado. O primeiro exame antidoping feito no Brasil foi eu que fiz quando eu era presidente da Confederação Brasileira, né? Foi em 1986, aqui no Brasil. Mas nós fizemos realmente, inclusive a imprensa esteve lá verificando o sorteio, e nós fizemos os exames, os testes, foram feitos fora do Brasil, laboratório credenciado pela FBB. Só que isso, depois de um certo tempo, não ocorria mais. Eu sei, porque como treinador, eu sei o que os caras estavam usando. E vinham relatórios, esse relatório é falso, porque esse cara nunca tomou isso. Peraí, tá aí escrito aí. Era só para punir, né? E outra, atletas master, né, com mais de 50, Antônio Domicil foi um exemplo disso. Eram suspensos, o cara podia estar fazendo reposição hormonal. Então tem coisas assim. E aí ficou muito limitado, né? O Paulo Lima comentou isso aqui, né? Ele comentou realmente sobre isso, que a IFBB, ele foi punido. A IFBB puniu porque ele foi competir pela NABA. E aí ele fala, inventaram um exame antidoping justamente para ele não competir. Houve uma época, hoje não mais, né? Não mais também pelo seguinte, depois veio mais recentemente, né? A Federação Norte-Americana, a NPC, né? Também. NPC. A NPC se desfiliou da FB também. Que a NPC é a Federação de Bodybuilding Amador Norte-Americana. Mas ela detém o direito de profissionais. Ou seja, ela que faz a Olímpia, né? O Arnold Classic em Ohio, né? Então, mas a FB queria que somente ela, a FB amadora,
que selecionasse atletas para participar do Olímpia e outros eventos profissionais promovidos pela NPC, né? E aí acabou dando no que deu, né? Então hoje a FBB, embora seja bastante atuante e importante, tem a NPC, né, que faz os campeonatos semiprofissionais e profissionais. Então cresceu muito, né? E, no entanto, a entidade mais antiga, NABA, né, inglesa, ela perdeu muito nesse tempo, porque não evoluíram também, né? E deu origem a outras entidades, como a WFF, né, o World Fitness Federation, que é uma entidade muito atuante no Brasil, né, e internacionalmente. Promove grandes campeonatos, por exemplo, na Coreia do Sul, por exemplo, é o campeonato que tem a melhor premiação em dinheiro, e não é pouco, é da WFF, que são filiados à NABA também. E a NABA, ela iniciou, que nem num cenário muito forte, né? Na época que o Arnold competiu em Londres, mas antes do Arnold foi o... Você até falou que era o nome daquele... O Hércules, que era o inglês também. O Reg Reg. Park. O Reg Park foi Mr. Universo pela NABA em 1951, um ano depois do Steve Reeves, né? E o Reg Park foi, segundo o próprio Arnold, o pai do fisiculturismo para ele, né? Sim, porque Pai ele do bodybuilding. disseminou dentro do cinema, ele assim, configurou a imagem do fisiculturismo, né? O Isso, culturismo, então todo mundo começou. né? O Steve Reeves, por exemplo, muita gente não sabe, mas ele foi, durante muitos anos, o ator mais bem pago de Cinecittà, na Itália. Para onde migraram todos os atores de Hollywood, uma Hollywood na época decadente, e migraram para a Itália. Inclusive Clint Eastwood, entre outros famosos, migraram para a Itália para trabalhar na Itália, no Cinecittà, que é onde se faziam as grandes produções do cinema na época. E nesse tempo o Reeves foi o ator mais bem pago. Ele não fez só filme de Hércules, de capa-espada, ele fez outros filmes também, né? Até de cowboy, né? Ele era muito bem, foi muito bem pago, mas foi um dos pioneiros, né, dentro do bodybuilding a ser um ator reconhecido mundialmente, né? Aí depois veio o Reg Park, mas o Reg Park fez alguns filmes de Hércules, 3 ou 4 ou 5, não sei, também ficou bastante famoso, mas por ele era empresário, né? Morava na África do Sul, tinha uma revista, tinha academia e tal. A última competição dele foi aos 40, o Arnold ganhou dele, ele pegou segundo e aí ele encerrou a carreira. Ele foi em 1971, né? Ele foi em fez 71. Ele já tinha bem mais de 40 anos de idade. E aí zerou, ali ele parou, encerrou. Parou bem também, parou bem. Foi a vez do Arnold de brilhar. Aí o Arnold ganhou 3 Mr. Universo e depois migrou E aí foi para os Estados Unidos. Não, ele foi para os Estados Unidos. Porque pela história, que é relativamente recente, para quem tem a idade que eu tenho, né? O primeiro Mr. Olímpia foi em 1965, mas não alavancou, né? Aí nós tivemos o Larry Scott, foi o primeiro, e o segundo campeão também, em 66. Aí veio o Sérgio Oliva, que é considerado por muitos o melhor bodybuilder do mundo. E o Arnold perdeu para ele no primeiro campeonato. Perdeu para ele no primeiro campeonato, teria perdido outros também, se não fosse a política da FBB na época. Isso o próprio Arnold reconhece. E quem deu o grande boom na FBB foi o Arnold Schwarzenegger, porque era um cara bonito, bem falante, bem articulado, né? Não falava uma palavra de inglês, mas aprendeu, né? Até hoje dizem que ele não fala bem o inglês, né? E vendeu muito bem a imagem, né? E vendeu muito bem a imagem, ele era simpático, né? Articulado, né? Carismático. E era o que o Joe Weider precisava para dar uma alavancada no Olímpia, né? E foi o que aconteceu, graças ao Arnold, em grande parte. Claro, não desmerecendo
todos os grandes campeões da época, né? Mas acho que ele foi o maior representante, né? O mundo foi o maior representante para o mundo. Isso foi porque disseminou a imagem dele para o mundo, né? Para você ter uma ideia da importância da época, já com o Olímpia em ascensão, o Sérgio Oliva, que tinha sido 2 vezes campeão Mr. Olímpia, competiu em 1971, quando o Reg Park competiu a última vez, foi junto com o Bill Pearl. O Bill Pearl ganhou do Sérgio Oliva na época. E o Arnold era para estar presente, mas o Weider não deixou, que ele era contratado pelo Weider. Aliás, o pessoal lá da Golden Era, que se chama do bodybuilding, né? Frank Zane, esse pessoal todo, eles diziam que o único que recebia dinheiro do Joy Weider era o Arnold Schwarzenegger. Os outros não ganhavam, né? Ganhavam sim, faziam fotografia, bicos no cinema, era o que eles ganhavam, né? Propaganda de produtos da empresa Weider, né? Mas o único que tinha um salário, realmente, segundo o livro de alguns deles, era o Arnold Schwarzenegger. E agora, vamos para a pergunta agora, né? Vamos mudar o cenário que a gente falou da federação. Sabemos que o treinador Eugênio é o pioneiro, mas agora a gente vai para a sua história, né? Vamos destrinchar um pouco você. Trazer para o Brasil. Você entrou no esporte porque você foi o criador da Spartaco, né? Em 63 que você abriu a Academia Spartaco. Mas antes de abrir a Academia Spartaco, você competiu em campeonatos. Fala um pouquinho desse cenário para nós. Eu me iniciei no esporte, no Clube Pinheiros, né? Esporte Clube Pinheiros, no atletismo. Eu tinha 13 anos de idade. Um grupo de amigos foi para lá porque eles tinham aberto vagas. Naquela época tinha o sócio militante, que chamava-se. É uma oportunidade para os jovens, né, da periferia, menos bem aquinhoados financeiramente, vamos dizer assim, né? Para a turma pobre da ralé, né? E eles davam a chance para eles praticar atletismo lá, né? Não podia usar a piscina, nem a área de social, né? Mas a pista era nossa, né? E a gente praticava lá várias especialidades, né? Durante algum tempo, até que o meu técnico lá, ele falou, olha, tem um barracão lá, tem uns caras fortes levantando peso, e fala para eles te orientarem lá com um pouco treinando com peso, que vai fazer bem para você. Tá bom, algo assim. Eu lembro que eu tinha bronquite, né? E era meio magrinho mesmo. E aí eu me encantei, né? Fui muito bem recebido pelos caras, como é comum no meio do esporte, né? Muito bem recebido pelos caras, realmente eram os caras grandões, todos os caras maçudão, né? Naquela época. Não tinham fisiculturistas propriamente dito, tinham os tais modeladores e os levantadores de peso, né? Ou quando não eram ambos, e além disso também eram lutadores, né? Onde me interessei por lutas também, né? Então eu comecei e nunca mais parei de levantar peso, né? Entrei levantando peso, fiz olímpico, fiz básico, e o fisiculturismo também na época. E quando eu saí do Pinheiros, eu fui para a Academia Tambuti para fazer luta olímpica. Mas lá tinha peso também. Fiz luta olímpica um tempo, e aí em 63 é que eu montei a academia. Tá, mas antes de montar a academia, você chegou a competir como bodybuilder? Não, eu competi em lutas, competi em atletismo. Mas não em bodybuilding? Bodybuilding não. Foi em que ano? Nem era esse o nome. Era o fisiculturismo. Eu competi em bodybuilding a primeira vez em 1973, se não me engano. Eu já treinava, tinha um físico razoável. Aí em função de que alguns frequentadores do Spartaco, da minha academia,
estávamos preparando para competições que eram realizadas no Clube Homes, na Avenida Paulista, eu resolvi competir também, né? Aí durante alguns anos eu competi, até em 1976, eu fui campeão do torneio Rio-São Paulo, que era equivalente ao Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro não acontecia todos os anos. O interessante, só tinham duas categorias, né? A e B. A B era dos mais altos e a dos mais baixos, que variava até 1,68 m ou até 1,70 m e acima. Sem limite de peso. Sem limite de peso. E Isso continua até 77, 78. e essa preparação em 76, como foi? Você lembra mais ou menos? Naquela época, dieta era comer menos. E off-season era comer muito. Tá, e o comer menos e o treino se mantinha o Não, mesmo? não havia uma noção muito... Ninguém tinha ainda uma noção correta, e muitos não têm hoje ainda, né? Correta sobre o aporte de nutrientes, quais nutrientes, quantos nutrientes, a que hora, pré-treinos. Mas a gente já tinha uma ideia razoável e até acertada do que fazer antes do treino, depois do treino, o que comer, o que não comer, etc. Tinha umas ideias, né? O que era muito comum nessa época era no pré-treino você bater um suco de laranja, por exemplo, com ovos inteiros. Com casca e tudo. Alguns punham casca. Não tinha muita lógica, porque é cálcio, jovem. Ó. Mas, enfim, alguns jogavam o ovo inteiro lá dentro e alguns porcos nem lavavam. Aí, e depois do treino, o que a gente fazia? A gente batia novamente ovos com leite. Depois a gente ficou sabendo que o mais importante antes do treino é o carboidrato. E depois do treino também é o carboidrato. E o leite, apesar de ser conhecido como um nutriente proteico, ele é riquíssimo em carboidrato. O leite materno tem mais de 90% de carboidrato. E o leite comum, embora tenha boa quantidade de proteína, ele tem muito mais carboidrato. Então estava certo. Você ofertava proteína e carboidrato após o treino para poder fazer a chamada síntese proteica. Isso a gente foi aprendendo depois, inclusive lendo, estudando. Lia-se muito. Lia-se muito. E o que já tinha naquela época de suplementação? Nada. Nada? Zero. E agora vamos pro underground. E os recursos ergogênicos? Tinham? Já? Não. O que tinha, Vocês não? era uma... Então, não entregou aqui, Não, hein? o que tinha... Hemogenia. O que tinha... Não, a hemogenia veio muito depois. O que tinha era o que a gente chamava vitamina americana. Foi lançado nos Estados Unidos em 1958, mas chegou a conhecimento dos atletas lá só no início dos anos 60, Dianabol. Dianabol. O Dianabol era vendido aqui. Então, muita gente, inclusive lá fora, nos Estados Unidos, na Inglaterra, os caras chegaram a usar e não fazia efeito. Então, parava. Aqui também, muita gente usou, eu inclusive usei também, e não fazia efeito. Não deitou a força aí. Nada, não fazia nada. Agora, depois vem a explicação. Por quê? Porque você tomava doses pequenas. Ah, entendi. Você, jovem, fisicamente muito ativo, forte, se alimentando bem, dormindo bem, você já liberava uma quantidade enorme de hormônios. Como libera, qualquer indivíduo dessa situação libera grande quantidade de hormônio. Aí tomar mais um pouquinho não ia fazer diferença nenhuma, né? Sim. Foi aí que os caras depois começaram a entender que ia tomar quantidades grandes. Ô, Eugênio, agora fala pra mim, se você lembra, né, na época de 76, no palco, como era? Tinha que passar óleo? Não passava no Protan. Eu sei que Protan não passava... Não, passava um produto da Bozano, inclusive, que era o bronzeador sem sol. Era um líquido branco, você passava na pele, 3 aplicações com intervalo mais ou menos de 1 hora entre uma aplicação e outra, e no dia seguinte você estava bronzeado. Ah, entendi. As manchas, tal, mas Você é praticamente da Escandinávia.
lá, e aí tipo... Mas a gente tomava muito sol. então Tomava muito sol. preparava já... Já tomava sol. A única coisa que a gente não fazia era tomar sol dias antes da competição, porque podia infeccionar a pele, reter água para defesa. Então, e a gente já sabia que dias antes não era bom tomar sol. Mas o sol era o mais importante, né? Todo mundo tomava sol. E tinha esse produto, né? Não tinha música, passava óleo, mas não tinha música. E o cenário era muito cheio na época, não era? Como era? Como era esse... O público era basicamente composto pelos praticantes mais entusiasmados, né? E os parentes, a namorada, a esposa, os amigos, tio, mãe, avó, entendeu? O pessoal, a família, né? Lá no Clube Holmes também era assim, né? Lotava muitas vezes, mas o espaço era pequeno. Lotava assim, tinha o quê? 300 pessoas, vai, quando muito. Certo. E como que funcionava as técnicas de treino? Era muito diferente o treinamento para a preparação? Era muito diferente? Não, o treinamento não era propriamente diferente, o equipamento é que era diferente, né? Porque eu lembro que não haviam praticamente máquinas. Haviam pesos livres e o primeiro aparelhinho que surgia, se é que é um aparelho, era um puxador fixo na parede, com duas roldanas de puxar água de poço, com pesos de anilhas e embaixo amortecido por um pneuzinho de lambreta. Dava certinho, né? E esse foi o puxador, foi uma novidade, né? Depois começaram a surgir devagarinho um outro aparelho. Por exemplo, o leg press só tinha aquele vertical correndo sobre 2 tubos engraxados com graxa mesmo, né? O cara se engraxava todo. E era assim, o grande boom, né, foi dado pelos equipamentos, né? Outro equipamento que a gente começou a usar muito foi a tal banco predicador, que era do Vince Gironda, que foi o treinador do Larry Scott, o primeiro Mr. Olympia, né? Não foi o Wader, foi o Vince Gironda. Ele tinha um banco predicador, que é onde o cara apoiava o braço para isolar o trabalho de bíceps, né, na rosca. E o Larry Scott popularizou esse banco. Hoje se conhece como Banco Scott. Tanto por exemplo, agachamento rack machine. Era o agachamento com a barra segurando atrás. Esse era o rack. Aliás, atribuído ao Hackenschmidt, que foi um grande campeão de luta mundial e também strongman, né? E é o que se tinha, basicamente, né? Era raça mesmo e força de vontade. E determinação, porque você não tinha a motivação da variação de aparelhos, né? Hoje, por exemplo, você vai numa academia média, você tem lá 8, 10, 12 possibilidades de você fazer trabalho para o bíceps em máquina, né? Lá só tinha uma possibilidade, a rosca com barra, né? Quando muito, uma rosca alternada com halteres, mas nem sempre tinha halteres também, eram barras. Barras, halteres, suportes, né? O programa de treinamento tinha na parede lá das academias mais sofisticadas, tinha lá um quadro com treino A, B e C. Então o cara entrava, fazia o A, depois 3 vezes fazia o B, depois mais 3 vezes fazia o treino C. Tudo podia fazer a mesma coisa. Não tinha esse negócio de personal. E aí o negócio foi crescendo. Isso. Sim, foi crescendo. Mas agora vamos chegar, porque eu quero agora falar de Espartaco 1963, que agora a gente vai entrar aí, que foi o que a Pri perguntou, que agora a gente vai começar a entrar nas preparações de atletas, no cenário da dieta, quais eram as preparações antigamente para hoje, e os atletas que saíram de lá. Tem muitos. Inclusive, eu sou um que saí de lá, tô brincando, mas eu treinei lá, galera, para vocês que estão assistindo aí, em 1998, na Espartaco de Santo Amaro, e o Eugênio chegou aqui, né, que é um
treinador, o mestre Eugênio, chegou aqui no nosso podcast hoje e reconheceu. Falou, eu conheço você. Eu falei, então, treinei na sua academia em 1998. Então, na época que eu treinava lá, era Djalma Laroque, o Serginho era o professor de sala, que era o instrutor, que era o treinador, que se chamava antes, Damasceno e assim, e outros lá. Mas, enfim, 1963, Spartacus surge. Quais eram... Norte Murayama. Isso. Qual eram as academias... Edegba. Nossa, aí tem... Qual eram as academias que existiam naquela época? A Rodan foi uma das mais antigas. A Rodan era mais ou menos da mesma época. Foi montado um ano depois pelo seu Roldan, né? Mas também tinha na Avenida Santo Amaro, tinha o Ginásio Atenas, do Cório, Renato Cório. O Renato Cório foi o primeiro cara que fez dinheiro, ficou rico com a academia. Mas ele já tinha um critério muito mais empresarial, né? Ele montou várias academias, uma academia grande no aeroporto, ele tinha uma rede, foi a primeira rede de academias, mas também sem muitos equipamentos diferentes, né? O Renato Cório foi o primeiro cara que eu conheci, outros vieram depois, né? Mas que eu tenha conhecimento, foi o primeiro a fazer dinheiro com a academia. Mas ele não fazia questão de atleta. Chegava atleta lá e mandava embora. Sim, nessa época... Mas esse ambiente da Academia Espartaco era mais ou menos o ambiente das academias da época, do modo geral, né? Tipo o Goldin, né? A meca do bodybuilder em Venice Beach. Exatamente. Os caras eram uma outra... Era diferente, né? Old school. Old school. Mas até hoje se fala muito em old school, né? Tem uma new school, que eu saiba, não tem new school. O que tem é new school. New school seria a vinda, bem-vinda até, dos aparelhos. Por que não existia antes? Porque a indústria não teria condições de fazer? Claro que tinha, mas não tinha o apelo comercial. Quem que ia comprar? Sim. Os caras que treinavam eram todos uns duros, a maioria, né? Poucos caras que tinham grana treinavam com peso, era coisa de carroceiro, né? E coisa de bruto, né? E as academias, a maioria, né? Não eram comerciais, né? Quando eu montei a academia em 63, eu continuei trabalhando fora da academia. Eu só ia à noite na academia. Durante o dia, deixava a chave num bar ou mercearia que tinha embaixo. O cara pegava a chave, treinava, fechava e depois vinha outra, assim, né? Aí à noite a gente podia atender um público um pouco maior, né? E só no início dos anos 70 é que ela começou a se tornar realmente rentável a ponto de eu poder me dedicar mais à academia. Lembrando que eu tinha judô, karatê, capoeira, aulas de balé clássico, quem dava aula é minha esposa. A minha esposa era bailarina lá do Teatro Municipal, né, Maria Helena Neiva, balé clássico. Ela dava aula de balé clássico, então tinha um monte de coisa, além da sala de pesos que a gente falava, né? Já era uma academia bem completa para eles. Sim, depois aos poucos eu fui me livrando dos esportes. Primeiro que saí foi a capoeira, me dava muito problema, né? Não a capoeira em si, né? Os caras de lá. Na época era bairro de periferia, né? E depois apareceu aqueles clubes da prefeitura, né? Lá teve o Joy Bruder, com piscinas, tal, várias salas, salões. E aí eu coloquei lá o judô. E o karatê também foi para lá. E eu fui me especializando só na musculação aí. Foi nos anos 70. Começo dos anos 70 que eu comecei a tornar o Esparta uma academia de musculação. Falando nessa questão de empreendedor, né, de empresário, no qual você ainda atua até hoje, você sabe o peso da responsabilidade que você tem como Espartaco, né? A gente está conversando aqui no bate-papo, mas assim,
para dentro desse cenário do esporte, para dentro do cenário do fisiculturismo, até conversando com o Vidal outras vezes, conversando com outras pessoas por fora, né, no know-how, no network, no métier que a gente convive, a força que você deu para a musculação no Brasil, porque assim, a gente falou um pouco dos Estados Unidos, e lá isso já acontecia, porque a gente viu a época de 70, o Arnold de 60, já era forte na Califórnia. E aqui no Brasil não era. E se você for analisar, por mais que você falou, não, academia, as pessoas tinham um certo preconceito, tinha alguns mitos, mas eu chegava, fiz acontecer. Em 1970 que começou a ganhar força, mas a responsabilidade que você deu deu para esse cenário, para as pessoas estarem atuando, trabalhando dentro do fisiculturismo, você como presidente. Hoje, se você for analisar, quando a gente fala de São Paulo, que é uma mega metrópolis, se você for viajar por esse Brasil, se você for lá pro meio do sertão, tem academia. E sabendo que o núcleo que foi tirado isso foi daqui. Você já percebeu essa responsabilidade que tem? Realmente, mas eu costumo dizer que o meu grande mérito foi me unir a pessoas de interesse igual, porque eu me uni desde sempre a pessoas que tinham a mesma motivação, mesmo ideal. Nós éramos idealistas. Sim. O mesmo ideal, né? A mesma vontade, né? Os mesmos objetivos, né? E entre esses tinham médicos, tinham engenheiros, né? Por exemplo, eu me formei em mecânica, não em educação física. Depois, lá na frente, que eu fui dar aula na Universidade Federal do Paraná, na educação física, onde eu acabei fazendo o curso. Mas eu fui dar aula como profissional de mecânica industrial, né? Mas havia muitas pessoas, né, que eu me lembro até hoje os nomes, né? Professor de educação física era muito raro, mas tinha o meu ex-professor de educação física no colégio, ele era radicalmente contra, como todos os professores de educação física. A educação física era uma instituição contra o trabalho com peso, radicalmente contra. A medicina também, mas bem menos, aceitava melhor. Tanto é que no início dos anos 63, 64, 65, eu tinha lá 3 ou 4 médicos treinando e nenhum professor de educação física. Até que o meu professor, Adriano Tedesco, eu lembro bem dele, ele era motociclista, né? Cara forte, era o nosso ídolo, né? A gente era fã dele. E ele se fazia respeitar também, mas ele era contra a musculação. Quando eu inaugurei a academia, ele foi lá me visitar. E aproveitou para meter o pau de novo, né? Falei, pô, vem cá, professor, você pega um gordinho lá, com o bracinho desse tamanho assim, e eu vi isso, obriga o cara a subir na barra fixa. Aqui nós graduamos o peso, cara, né? A graduação, mas se passar do certo peso... tal. Bom, mas resumindo, um dia ele sofreu um acidente de moto, se machucou, quebrou a perna, fez tratamento, e o médico falou para ele, agora você vai para a academia lá do Eugênio, vai fazer musculação para reabilitar essa perna. Ele foi fazer musculação, sabe? Então, eram anos complicados, mas, por outro lado, esse mérito é de muita gente. Por exemplo, Santarém, Dr. José Maria Santarém, professor de medicina, cientista, né, da USP e tal, onde eu tenho a honra, inclusive, de dar aula no curso da Biodelta, né? De pós-graduação. Ele foi fazer medicina porque a educação física era muito reacionária ao peso. E ele já treinava. Tinha até um físico bom, o Santarém. Ele já treinava. E eu sempre estive com ele, né? Com ele e com outros iguais. Então, houve um movimento nesse sentido, né? E o Eugênio talvez ficou um pouco mais conhecido porque eu fui dirigente muitos anos, né? Sim. Pioneiro em termos de academia também.
Por exemplo, na região lá de Santo Amaro só tinha a minha academia, não tinha outra. Você encontrar outras academias mais para frente, mais para o centro. No ginásio Hércules, por exemplo, era famoso. Era uma academia sofisticada, mas não tinha aparelhos também. E então o desenvolvimento se deu por um processo, né? Um processo que tinha que acontecer e tinha os caras para fazer isso acontecer, que éramos nós, né? E os atletas que passaram lá, Wilson Santos treinou na Esparta. E o Santos, muitos anos, foi meu atleta do Esparta. Então a gente quer saber a sua preparação com ele, como é que foi essa atuação? O Wilson Santos, ele sempre foi um pouco autodidata, né? Ele sempre foi um cara fuçador. Eu lembro que o fuçador é um termo que a gente usava na época, né? É curioso isso. Mas curioso é mais educado. Ele lia bastante, ele assistia às palestras que já se faziam na época, né? Sempre muito atento, né? E ser muito interessado. Então ele foi desenvolvendo a própria condição. Claro que houve várias atuações minhas e de outros também na orientação do Wilson Santos, mas ele depois, num certo tempo, ele deslanchou sozinho, ele fez um voo solo. Desenvolveu habilidades. Ele sempre falava ao pessoal, olha, academia que eu respeito, tal como o Norton fala até hoje também, que eu respeito, é onde eu treinei a melhor fase da minha vida, é o Espartaco, tal, né? Eu sempre dizia isso. Infelizmente, ele viveu uma vida assim, meio atribulada, né? Ele teve problemas altos e baixos, né? Mas foi um grande físico, né? Ele tinha seus defeitos também, né? Assim, a nível de físico, que podia ter melhorado, mas era da genética. Ele chegou a ficar em terceiro lugar no campeonato Mister Universo, quando o Johann Schatz ganhou, naquele ano dele, por um descuido bobo, falta de técnico, falta de um orientador. Ele já estava voando solo, né? Então, por exemplo, entrou branco. Bom, e daí que ele entrou branco? Acontece que o cara branco, a musculatura não aparece. Aí, à noite, um espanhol, grande atleta espanhol, Salvador Ruiz, viu e ficou com... Ele é árbitro, né? Ficou com pena. Falei, pô, você tem que... Aí passaram um produto nele e foi segundo, mas ele teria talvez até ganho a competição. O Wilson tinha um tríceps muito pequeno, né? Mas ele sabia esconder isso, né? E também uma cifose, né? Então não era assim um atleta perfeito, mas ele tinha um potencial para ser campeão mundial tranquilamente. E Djalma Larocque, né? O que você me diz? O Djalma Larocque já veio lá de uma outra academia, mas começou a ganhar os campeonatos lá. O Djalma Larocque é um atleta também bastante disciplinado, né? E é outro negócio, você não pega não é que nem uma criancinha que se ensina a andar, por exemplo, né? Porque o cara vai ouvir isso, ouvir aquilo, vai ouvir você também, né? Aí depois você dá uma bronca, pô, quem te mandou fazer isso aí, sabe? Enfim, e aí o cara vai aprendendo por erro e acerto, né? Então, o técnico da musculação, ou do bodybuilding, eu acho que é um pouco diferente do que o técnico de um outro esporte qualquer, né? Digamos, vôlei, basquete e tal. Porque existem muitos caras que se propõem a orientar um mesmo atleta. E é um erro do atleta, né? Porque todos os atletas que realmente conseguiram galgar um patamar elevado, seguiram um treinador só. Antigamente o cara seguia muita vertente, né? Então ele ia em várias linhas, né? Ele pegava o treino de uma dieta do outro, um ciclo de um outro que estava dando certo, era erros e acertos, né?
Você tinha que, o professor Elias Neves, que completa 90 anos agora, esse ano, ele costuma dizer que o técnico, o treinador, é a bengala de cego do atleta. Porque faz muita burrada, né? Aí você falou, tá vendo? Eu falei pra você, o que que você fez? Não, eu fiz o que o senhor mandou. Não, você não fez o que eu mandei, imagina. Aí vai, tem que consertar, né? Agora aqueles como o Alex, por exemplo. O Alex, ele cresceu e em 2 anos ele conseguiu sair num patamar mediano, medíocre, para ser a maior estrela do bodybuilding nacional, né? Em 2 anos. Mas morou na minha casa, né? O Mauro Silva, um que eu prendia no quarto lá nas épocas de dieta, que ele furava a dieta. Então eu falei assim, olha, você vai ficar comigo em casa. Aí tem uma casinha nos fundos, lá um quarto nos fundos, que era do meu filho, prendi ele com chave. Ficava lá, só ia para comer e para treinar. Sabe, tinha essas coisas que a gente fazia, né? Mas a maioria voava sozinho por ali, né? Eu via um, via outro. Alguns se informavam bem, outros não. Outros faziam coisas absurdas. Hoje acontece isso muito também, né? E então, quando fala Eugênio é o grande treinador de atletas, de sei que lá tal, é mais ou menos. Porque, não, muitos atletas que passaram pela minha academia, centenas talvez, foram grandes campeões, né? Muitos. Eu costumo dizer que eu sei que eu me lembro, assim, que eu preparei mesmo, orientei direitinho, detalhes, inclusive de dieta, tudo, ergogênico, treino, etc. Uns 4 ou 5 campeões mundiais. O Alex dos Anjos é O Alex dos Anjos é um deles. O Luiz Otávio começou comigo na minha academia também. O Norton também, né? O, o, bem, outros. Agora, brasileiro, eu não perdi a conta quantos tem. Eu não sei quantos tem que saíram do Espartaco. Paulista, então, isso. Então, assim, de anos e anos o cenário foi se renovando, né? A gente sabe disso. Então, a dieta, antigamente, você mexeu muito nas dietas de antigamente para as atuais? Até os anos, começo dos anos 70, até hoje ainda é um pouco complicado esse negócio de dieta, porque isso é uma questão muito individual também, né? Mas existem crendices, né? Então, até então, nessa época, anos 70, pré-contas comia-se pouco. Off-season comia muito. Alguns chegavam a passar fome, que é um erro. Até hoje tem gente que faz isso. É um erro, né? Você tem que regular as quantidades, né? Então, depois, com o tempo, a gente começou a estudar melhor o assunto, observar também as reações, né? Porque nada é mais educativo do que você observar a reação de determinada pessoa diante de determinado protocolo. O mesmo protocolo pode não atender aquele indivíduo, mas vai atender um outro, né? Então, os protocolos mudaram. Agora, uma coisa a gente entendeu finalmente. Carboidrato, é o que menos você tem que reduzir numa dieta, né? Mas você tem que estar atento ao tipo de carboidrato. Carboidrato, quando fala carboidrato, vamos pensar bolo, biscoito, bolacha, Mac sanduíches, e não é isso. Esse não é o carboidrato do atleta, né? O carboidrato do atleta é outro, é um carboidrato principalmente grãos, frutas, por que não, né? Ao tempo da fruta, cereais, tubérculos, né? Enfim, esse é o carboidrato, certo, né? Leite engrossa a pele, não engrossa coisa alguma, né? Agora, você não pode tomar muito leite, porque se não for o leite desnatado, ele tem muita gordura, então você tem que evitar as gorduras, né?
Então, o que nós aprendemos e depois passamos a fazer assim, carboidrato, 40% a 50% carboidrato. Gordura baixa para 10%, 15%. O resto é proteína. Ou alimentos proteicos, porque quando você fala em proteína, vou comer uma proteína e come um bife, você está comendo em torno de 20 gramas de proteína. O resto é outra coisa. Né? Isso. É um monte de outros nutrientes no bife. A água. Né? Uma outra coisa que a gente aprendeu também é que, devia se conhecer há mais tempo, que músculo é água. Né? 80% do músculo é água. Então, restringir a água é o erro. Né? Houve uma época que a gente restringia o sal. Né? Chegava a tomar, inclusive, água destilada para secar. Né? Mas também era errado. Se fez muito isso, e não só aqui. Né? E o banho de imersão? Eu cheguei a fazer, eu fiz 3 competições. Você é a favor ou contra? Vou puxar. Eu sou contra, porque eu acho que esse fenômeno ocorre se você joga por exemplo, você pega uma alcatra, né, ou um filé mignon, e joga numa água, né, imerge aquela carne lá, pode acontecer algum fenômeno, mas não acontece com o corpo humano isso. É a impressão que se tem, né, banho de imersão. Muita gente fez e ainda faz, né? Eu tenho alguns atletas que fizeram, alguns treinadores são favoráveis, mas eu não vejo o porquê, não há razão. E o ergogênico mudou muito das épocas, dos anos 70 para hoje, mudou muito, né? Mudou a quantidade, principalmente. Não, mas vamos dizer, os hormônios também, as misturas, eu só trabalhava assim, com o Dianabol era muito forte na época, Decadurabolin e Durateston. Era mais ou menos essa base de esses eram os 3 mais usuais e o que se fazia muito era orientar o atleta a não ficar tomando direto, né? Porque senão ou ia cada vez ter que aumentar mais a dose, ou então ele ia ficar um dependente, né? Então, nessa época, a gente orientava muito a parar. No off-season, praticamente não usavam nada. Era no pré-contest se usava muito. E também uma outra coisa que se mais tarde lá na frente se deixou de fazer é que o atleta no off-season aumentava 30, 40 quilos de peso. Também é outro absurdo. Se fez muito lá fora também isso, né? E hoje o atleta se mantém mais ou menos em forma, 5 quilos, 10 quilos, acima do peso. Sofre muito para fazer dieta. O Lee Priest é um exemplo, né, disso. Ele parou de fazer isso aí depois, né? Mas o atleta subia absurdamente no off-season para poder aumentar a massa muscular. Ele ficava muito mais forte, levantava muito mais peso, mas depois se verificou que isso era bobagem. Ele podia se manter medianamente em forma, com uma camada de gordura, mesmo para ter mais energia, para usar mais peso e treinar com mais intensamente, mas sem engordar muito, né? Não há necessidade disso. Isso a gente veio descobrir, assim, tipo, final dos anos 70, começo dos anos 80. Foi muito teste, né? E essa prática... Muita observação, né? Essa prática é até um risco para a saúde. Muitos desenvolveram diabetes, né? Exatamente. Resistência insulina. O que contribui muito para o esclarecimento nas questões dietéticas para os atletas, vamos lembrar que quem entende de dieta é bodybuilder, né? Os bodybuilders são os caras que entendem de dieta. Os outros não entendem de dieta, né? Nem nutricionista. Só se é especializado. Porque ainda há o nutricionista, sempre que eu fiz palestra para um monte de formados em nutrição, e eles têm uns preconceitos e uns conceitos que são ultrapassados. Que não funcionam na prática, né? Não, e que não vem da ciência da nutrição, vem de achismos. Vem de achismos. Por exemplo, ovo faz mal por causa do colesterol. Mentira.
Mentira. O colesterol da gema do ovo é bom. Agora, depende de quem eu estou falando. Quando eu falo assim que tem atleta que come uma dúzia ou 20 ovos por dia, inteiros, né? Ah, mas isso é um absurdo. Eu estou falando de um atleta, um cara jovem, forte, que treina pesado, muito, né? Saudável. Não estou falando do velhinho sedentário, entendeu? Esse é o grande problema. Porque a nutrição no esporte é outra coisa. É que lembra de exame, né? O cardiologista para um atleta de alto rendimento não pode ser o mesmo cardiologista para um, né? Exatamente. As diferenças são, por exemplo, se você... Metabolismos, são metabolismos diferentes, né? o metabolismo basal, que é a energia que a gente gasta para viver, né? É que o mais se gasta, né? O que mais se gasta é a energia, o metabolismo basal. Ele fica muito acelerado por causa do músculo. A ponto de que as pesquisas mostram que o indivíduo aumentar 1 quilo de músculo, 1 quilo de músculo, e nada mais acontecer, no final de um ano ele chega a perder de 1 a 2 quilos de gordura só porque ele aumentou 1 quilo de músculo. Agora, você imagina um cara pesando 120 quilos de músculo. Quanto ele vai precisar de energia? Sabe? Muita energia. E de onde ele vai tirar? Bolacha, biscoito, bolo, chocolate? Alface? Fácil. Peitinho de frango com batata doce. 20 ovos, 30 ovos. Vamos Por aí, né? O ovo é o nutriente mais completo depois do leite materno. Então, mas tudo isso aí veio da ciência da nutrição, né? Houve uma época que a carne vermelha causava câncer, não sei se vocês lembram disso, né? Não é verdade. O que causa câncer, ou pelo menos tem partículas cancerígenas, é a cinza do carvão ou do fogo que se impregna na carne. Esse tem um agente cancerígeno. Mas não a carne vermelha em si. Mas é um erro de você fazer, por exemplo, um churrasco, né? Aí você tá na maior brasa lá, a carne assando, você vai, joga água, aí charca de cinza a carne. Quer dizer, ali pode ocorrer um processo cancerígeno, mas também não está bem documentado isso aí ainda, né? Vários alimentos já causaram câncer e agora curam câncer, enfim. O café já foi vilão, agora é mocinho. Na realidade, tudo depende do indivíduo, da quantidade, da hora. Por exemplo, eu me lembro uma senhora francesa que morava na Ilha Bela, ela se cuidava muito. Ela já era uma senhora dos 60 anos, se não mais, pouco, mas se cuidava bem. Ela nadava e fazia musculação. E ela não conseguia se livrar de umas gordurinhas. Ela estava bem, né, para a idade, pessoalmente. Aí, conversando com ela, ela falou assim, eu não janto, eu só como fruta à noite. Eu falei, pô, tá aí o problema. Tá aí o seu problema. Passa a comer fruta de manhã no café da manhã e não come fruta à noite. Lógico, né? Aí não perde as gordurinhas. Vai dormir, enche de carboidrato, de açúcar, de glicose, né? E vai dormir. Enfim, agora, essa questão da dieta, a gente começou a aprender na medida que a gente foi começando a acompanhar os estudos científicos. Não era bem com relação ao que os atletas lá fora diziam que faziam, porque eles mentiam muito também, ainda mentem até hoje, né? Mas que não come carboidrato, que zera carbo. Isso não é verdade. Não fazem isso, com toda certeza não fazem isso. Eu me lembro quando eu fui assistir o filme Pump Iron, que fez sucesso, foi um filme que lançou, aliás, o Arnold Schwarzenegger no cinema, né? O Luiz Otávio estava comigo, estava uma turma. Nós fomos lá no Cine Belas Artes para assistir. Porque foi um filme famoso, né? Foi bem comentado, né? Saiu na revista Times, etc. E aí, uma hora, o Arnold estava tomando, no pré-contest, tomando o café da manhã dele, né? E comendo pão. Aí o Luiz Otávio falou, não, ele está comendo pão. Sabe?
Então, não pode comer pão? Pode comer pão, né? Eu fiz uma dieta de uns anos atrás. Eu cheguei a pesar uma época, eu estava gordo, forte, mas gordo. 131 quilos eu cheguei. Meu peso era 128, 125, treinando com o Alex. E aí eu falei, eu preciso parar com isso aí. Eu andava até a esquina, estava ofegante, né? Falei, tá louco. Já estava com 70 anos, né? E aí eu fiz uma dieta. O que que eu fiz? Eu comia 3 pãezinhos de manhã, passei a comer 1, né? Repeti o prato 2, 3 vezes, comecei a fazer um só. Quer dizer, eu reduzi a quantidade de comida. A base é essa. Toda dieta, sem exceção, é redução da oferta de nutrientes, né? Eventualmente você tem que ministrar esses nutrientes em função da questão de saúde, da questão de desempenho, da questão de mudança da composição corporal, etc. Mas dieta qualquer dieta, o objetivo é diminuir a ingesta calórica. Dieta para emagrecimento. A dieta da lua, a dieta da maçã, a dieta das atrizes de Hollywood, é tudo igual. A dieta é restrição calórica. Agora, as formas de restringir as calorias são diversas, né? Agora, quem consegue fazer uma dieta? Só o cara muito obstinado, muito dedicado. O atleta geral gosta de fazer dieta, né? Isso é absurdo. Como é que o cara pode gostar de uma coisa dessa, né? Mas atleta gosta de fazer dieta. Agora, então você tem vários mecanismos diferentes, né? Para você atingir o quê? O objetivo de comer menos. É isso. Tá, mas aí agora, falou da dieta. Vamos entrar nos treinos. Você falou que os treinos geralmente a base é a mesma, ok? Desde lá de trás. Dos anos 70, 80, 90, os treinos. Só que assim, o off, quando ele fazia, ele aumentava de 30 a 40 quilos. Para perder, gerava uma certa dificuldade. Para o cara se preparar no pré-contest para ir pro palco. Ok. Antigamente os caras não faziam cardio, né? Ou faziam muito? Não faziam, né? Não. Então, a enciclopédia do Arnold, ele fala assim, só tem uma coisa sobre aeróbicos. Quanto de aeróbico um bodybuilder tem que fazer? Nenhum. Porque nós temos que entender o seguinte. Anos 60, 70, 80. Temos que entender o seguinte, a questão do aeróbico, a questão do cardio. A colocação cardio é equivocada. Por quê? Todos os exercícios que você faça, inclusive exercício braçal, sim, eles trabalham o sistema cardiovascular. Cardiovascular trabalha. Todos, né? A musculação de uma forma muito superior até do que o aeróbico. Sim. Quando você faz um treino intenso de musculação, você está fazendo um cardio importante. Você não tem demanda de oxigênio durante o treino, mas tem depois. Então, nos exercícios aeróbios, né? O nome já diz, aeróbios ou aeróbicos, você está queimando gordura enquanto você está fazendo o exercício. Isso é verdade. Você queima a sua gordura corporal durante a atividade aeróbica, né? Parou, acabou. No treinamento resistido, treinamento de força, o anaeróbio, ocorre o contrário. Você não está queimando gordura durante o exercício, você vai queimar depois. Por quê? Na medida que o corpo começa a querer se recuperar do esforço de um treino, ele começa a demandar maior quantidade de oxigênio e aí começa a queimar gordura do seu corpo. Sabe há quanto tempo já foi medido? Entre 24 a 48 horas queimando gordura. Né?
Então, hoje, os estudos mostram claramente que a atividade anaeróbia é mais importante para queimar gordura do que a atividade aeróbica. É que não foi estudado isso antes, né? A questão do condicionamento cardiovascular, vou fazer um cardio, aí o cara vai para esteiro, para bicicleta e tal. Ele já fez o cardio na musculação. Mas como é que isso acontece? O que ocorre é o seguinte: existem dois principais fatores de condicionamento cardiovascular. Um, que condiciona o sistema cardíaco cardiovascular, né, para eventos de baixa intensidade e longa duração, que é a atividade aeróbica, que é uma corrida de uma maratona, por exemplo. E existe um outro condicionamento que desenvolve a capacidade cardiovascular de resistir a eventos de alta intensidade. O que é um evento de alta intensidade? O infarto no miocárdio, por exemplo. Você está muito mais preparado a resistir a um infarto se você está treinado com peso do que aerobicamente. Então, agora, é ruim o aeróbico? Não, é bom, lógico, é saudável, né? Mas você tem que fazer aeróbico por questão de saúde? Não. Por questão de saúde, não. Você é saudável não fazendo aeróbico, fazendo só anaeróbico, ou seja, só musculação, entendeu? Então, são mecanismos diferentes, né, pelo qual o coração se beneficia. Você permite você desenvolver a capacidade de prolongar esforços de baixa intensidade, como caminhadas, por exemplo, e outra permite você aumentar a sua capacidade de fazer exercícios de alta intensidade por mais tempo, né? Com relação aos exercícios aeróbicos para bodybuilders no pré-contest, eu raramente apliquei isso. E vários atletas de ponta que você conhece não fazem aeróbico. Norte, por exemplo, é um deles, está em forma com... Ele faz 60 anos agora, em setembro, né? Está em boa forma. Muitos atletas, a maioria dos atletas que eu preparei não faziam aeróbico. Mas eram caras que se propunham a fazer uma dieta corretamente, não furavam a dieta. Alguns eu dava porque furava a dieta, então eu tenho que dar aeróbico pro cara. Porque qual é o problema do aeróbico? Você perde massa muscular. O exercício aeróbico, ele assim, incompatibiliza com o músculo. Com o anabolismo, né? Exatamente, com o anabolismo, com a síntese proteica. Você perde massa muscular, você perde músculo. Pouco ou muito, mas perde. E a questão também do prolongamento do cardio pós-treino de musculação resistido é exatamente o que ele falou, é o aporte da dieta. Se depois do treino você devolve um aporte calórico muito alto, é menor o seu gasto calórico pós-treino. Exatamente. Agora, aí com esse tempo a gente foi observando isso, né? Eu corri muitos anos, eu fui corredor também. Eu me lembro que a gente até anos 70, eu saía correndo da minha casa, passava na casa de vários outros, isso 5h30 da manhã, né? E juntava o grupo e ia tal. Eu me lembro que eu observava visivelmente a perda de massa muscular de todos eles. Todo mundo emagrecia, mas perdia muito músculo. Eu, inclusive, você perdia muito músculo. Corria horas, a gente corria horas. Voltava para casa, corria numa pista, depois voltava para casa correndo, ou voltava para a academia e ia treinar com peso. Então, essas coisas a gente fez muito. Então, dava para observar visivelmente a perda de massa muscular que a atividade aeróbica proporciona, né? Agora, por outro lado, também tem o seguinte, né? Por que hoje atletas de aeróbicos, né, inclusive ultramaratonistas, fazem musculação? Todos fazem. E muita.
Por quê? Pra diminuir o risco de lesão, para também não ter perda de massa magra. Também, mas é porque você se poupa aerobicamente. Por exemplo, se você pegar... quando você sai correndo, você não está fazendo exercício aeróbico. Ele é anaeróbio. Até um certo ponto, quando começa a vir a maior demanda de oxigênio, você fica ofegante, aí ele passa a ser aeróbico, né? Antes não, antes ele era anaeróbio. Se você tiver força, você prolonga o esforço anaerobiamente. Demora mais tempo para entrar na fase aeróbica. Eu sei porque eu preparei com peso, naturalmente, um treino de musculação, um corredor de ultramaratonistas, uns doidos, né? Correndo no deserto, subindo montanha. Os malucos, o cara... Ele está correndo nos Estados Unidos, está ganhando muitas provas lá, está indo bem, ganhando grana, inclusive. E ele falou que é impressionante a diferença que ele sentiu depois que ele começou a treinar com peso e ganhou mais força. Força, explosão. E esses seus atletas, assim, os últimos que você já pegou, até o que você preparou, acho que um último agora foi um Mr. Universo, finalização também, só treino de musculação, só dieta, nada de cardio. Alex dos Anjos também, só treino, dieta. A única coisa que o Alex dos Anjos fazia era um tempo que ele morou num local bem próximo, andava 1 quilômetro, ele ia e voltava a pé. É o aeróbico que ele fazia. Mas não fazia aeróbico, né? Mas ele era disciplinado na dieta, né? Para não quebrar, Isso não foi na dieta, né? nenhuma outra. Eu não aconselho nenhum atleta bodybuilder a fazer atividade aeróbica. Para a saúde, não é necessário. Para a saúde, qualquer atividade física faz bem. Para emagrecimento, também não. O que emagrece é a dieta, realmente. Né? Guardas da pele. Não tem nada. Dieta mesmo. Nada. O atleta faz maior número de repetições no pré-contest, não é porque antigamente ele emagrecia, não emagrece coisa alguma. Número mais elevado de repetições não emagrece coisa alguma. Na realidade, ele vai fazer com que haja uma grande... ou intervalo muito curto de descanso, 20, 30 segundos ou menos até, ou então repetições mais elevadas, 15, máximo 20, né? Faz com que haja uma grande migração de glicogênio por interior do músculo. Só que o glicogênio, cada unidade de glicogênio leva 3 unidades de água por dentro do músculo. Então, o músculo fica grande, né? Fica, assim, túrgido. E que é o que o bodybuilder precisa. Fica no pump, né? Ele fica bombado, vamos dizer assim, né, na gíria, né? Então ele fica com o músculo cheio de água levado pelo glicogênio, a pele afina, dá aqueles chamados cortes. O que é o corte? O músculo salta, então fica mais fundo, não é que corta, fica mais fundo, então realça mais a musculatura. Isso é dado pelo bombeio, né? Pelo treino com intervalos bem curtos ou maior número de repetições. Então, esse é o fator mais importante, além da dieta. E na finalização, você também concorda de fazer o treino com volume, ou seja, uma carga ainda alta, com maior número de repetições e não diminuir a carga? Ou diminuir gradativamente? Normalmente, quando você está em dieta muito restritiva, você perde um pouco da força, naturalmente, né? Porque você está com menos energia, né? Você não está com reserva de energia. Por isso é importante não diminuir muito o carboidrato, fazer o pré-treino, o pós-treino, etc, etc. Isso a quanto? Bom, aí depende de cada um, né? Eu me lembro que, eu costumo brincar, eu tive 2 caras que foram campeões mundiais, um se tinha que bater no cara para comer
e outro você tinha que bater para ele parar de comer. E os dois foram campeões grandes, né? O primeiro que comia absurdamente foi o Luiz Otávio. Luiz Otávio era um cara aí, nossa, o cara sofria nas dietas, mas fazia, né? E o Alex tinha que bater nele para comer. Então, grandes quantidades de alimento, mesmo que seja proteico, não quer dizer grande músculo. Isso é do metabolismo de cada um, né? Isso também a gente foi observando aos poucos, né? Tem indivíduos que comem muito porque tem um metabolismo muito rápido naturalmente, né? E outros comem menos e conseguem os mesmos resultados, né? Verdade. Eugênio, eu queria que você falasse para nós aqui de todo o cenário que você vivenciou desde a época dos anos 60 até hoje, 2023. O que você sente do fisiculturismo hoje, né? As mudanças, elas estão melhores? As competições estão melhores também? A linha de shape de atletas estão melhores ou piores? O que você vê? O que você enxerga? Bom, eu não tenho acompanhado pelo menos nos últimos 3 anos ou 4 anos, eu não tenho acompanhado. Antes eu acompanhava, hoje eu não acompanho mais, porque desse tempo também eu treinei mais atletas, então não estou tão interessado, mais interessado em questões de saúde, porque a minha aplicação hoje na academia, né? Sim. É a academia visando saúde, não desempenho. Não que uma coisa não tenha nada a ver com a outra, mas não é assim. Então eu não tenho acompanhado. O que eu vejo é o seguinte, o fisiculturismo, o bodybuilding como competição está no boom. E também há uma diversidade muito maior de categorias, né? Não é mais aquela categoria única, o bodybuilding extremo, né? Aquele onde... Que, aliás, eu tenho uma coisa a criticar. Se você considera o bodybuilding um esporte, então qual é o desafio para ser um esporte? Tem que ter um desafio. Tem que ter regra, para ser esporte tem que ter regra e o desafio. Qual é o desafio? E tem que ter umas federações também, né? Qual é o desafio do esporte? Músculo, né? É você desenvolver ao máximo a sua musculatura musculoesquelética, né? E com padrões estipulados pelas entidades, que é o desenvolvimento máximo da musculatura, esse é o desafio, mas com proporção. Também pode ser chamado de simetria. Simetria, naturalmente, é aquela bilateral, né? O mesmo grau de desenvolvimento de um lado do corpo. Estou vendo aquela foto, dá para ver nítida, de um lado do corpo e do outro, você é um cara simétrico, bilateralmente falando. Mas simetria é também a proporção, ou seja, o mesmo grau, você vê aquelas estatuetas lá, o mesmo grau de desenvolvimento proporcional de todos os segmentos musculares, né? Então, panturrilha, pescoço, braço, peito, o mesmo grau de desenvolvimento. E a definição, ou seja, a possibilidade de ver o relevo muscular, né? Esse é o desafio do esporte como bodybuilding. Se não tiver isso, deixa de ser esporte. Passa a ser concurso de beleza física. E a beleza é relativa. Verdade. É Então, algo pessoal. você acha que essa gama maior de categorias acabou tirando muitos critérios técnicos? Sem dúvida, porque, por exemplo, o bodybuilding feminino extremo, né? Mulheres esse era o esporte, né? Mas é uma coisa que não vendeu. Não vendeu, ninguém quis comprar aquilo, nenhuma empresa, ninguém queria, não vendeu. Lamento as moças que gostavam de treinar, eu gosto de treinar forte e tal, mas não vende, né? Comercial, né? Não foi comercial. Então deixaram. A primeira entidade a deixar e criar categorias mais suaves para mulheres foi a NABRA, Miss Tonet. Quer dizer, então pode ter músculo, mas não muito, então não é desafio. Né? As categorias, por exemplo, estou vendo lá de bermuda, também vai uma crítica em 2 sentidos. Primeiro,
no Olímpio, o bermuda é um baita cara musculoso, né? Lá pode, e os outros não. Quer dizer, você pode ter músculo, mas não muito. Então, o desafio deixa de existir como esporte. Basta ser uma mera exibição, né? Um concurso, né? Tem muita gente que fala que é concurso, não é um campeonato, é um concurso de beleza, de estética, bonito, legal, de ser visto, tal, bacana, mas não é esporte. Não tem o desafio do esporte. Essa é uma crítica que eu faria. Aliás, o próprio Arnold já falou sobre isso, né? Que hoje, em função, quando ele falou, hoje, estou dizendo uns 8, 10 anos atrás ele falou isso, e eu já na época eu concordava. Hoje, os bodybuilders parecem clones uns dos outros. São todos bonecos. Não tem mais aquela personalidade física que se tinha antigamente. Por isso todo mundo fala aqui dos anos 80, 90, os físicos eram mais bonitos, tal, porque também eram diferentes entre si. Cada um tinha uma personalidade, né? Mas isso quem dizia já foi o Steve Reed, já nos anos 60 ele já falava isso, né? Então essa crítica existe, né? Agora, nós vivemos novamente o boom da musculação, do treinamento existido, por umas questões também de saúde, né? E não só de estética, a estética também fez com que hoje, por exemplo, quem diria há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que a maior produção de emprego para os professores de educação física se daria exatamente a atividade que eles mais criticavam lá atrás. Academia. Musculação. Tem milhões de academias por aí, mas todas têm musculação. Sim, depois com a pandemia também, né? Os órgãos públicos direto falando, tem que fazer a prática de atividade física, a musculação tem que ser pioneira, então as pessoas foram tendo mais senso crítico. Em muitos países do mundo, onde a atividade física também, como no Brasil, é estimulada, né? Os caras já não falam, mas eu faço exercício, faça musculação. É isso. Já vai, aliás, é uma coisa que não vai demorar muito tempo a acontecer no Brasil. Os próprios organismos públicos recomendam que faça treinamento com peso, treinamento resistido. O ganho de massa magra é importante para você manter uma qualidade de vida. Exatamente, porque hoje não se fala mais em VO2. Se fala em força. Se fala em força. Longevidade. Você quer deixar algum recado pro público de casa, professor Eugênio? Treinador Eugênio, melhor. Treinador. É isso aí. Bom, para o público em geral, eu diria que qualquer exercício produz melhor saúde, né? O exercício é uma forma preventiva de medicação, né? Você fazendo exercício, qualquer exercício que seja, inclusive trabalho na enxada, é um exercício importante que pode ser feito, ou caminhada, qualquer exercício é bom para a saúde, né? Agora, a musculação é muito melhor, por várias razões. Primeiro que ela é mais segura que caminhar. Tem gente que não pode caminhar. Mas pode fazer musculação. Eu tenho muitos alunos lá que estão fazendo musculação para poder voltar a caminhar direito, né? Porque se você perde força, você perde qualidade de vida. O que torna um idoso, o que mais tira a qualidade de vida do idoso? É a falta de força e a falta de flexibilidade, né? São as limitações articulares e a perda da força. E isso começa a ocorrer nas pessoas já a partir dos 20 anos de idade, você começa a ficar velho, né? Então, não espera ficar velho para fazer exercício. Esse é o meu recado, né? Comece a fazer exercício hoje, né?
amanhã, mas não deixa por muito tempo. Não espera ficar velho, né? Sim. Porque aí fica cada vez mais difícil, né? E o sedentarismo é a pior causa, a maior causa, né? Dos problemas de saúde das pessoas em geral. Porque a ele se une também maus hábitos alimentares, mas tudo em função do sedentarismo. Então, faça musculação, que você tem tudo. E principalmente lá na Espartaco, né? Se for lá, melhor ainda, claro. É isso aí. Ó, outra coisa que eu quero deixar aqui, um recado meu pra você, que eu já sou já conheço a Espartaco desde os anos 90 e treinei lá em 98. E de lá pra cá, todos os anos eu conheço inúmeros atletas que passaram por lá. E eu queria deixar um recado pra você, em nome deles também, porque todas as pessoas que eu conheço que passaram por lá, Michel, meu amigo, e tem outros, né, fora que já treinaram lá, sem ser atletas também. E eles falam uma coisa muito importante de vocês, né? Eu sei que a Beth atuou muito já com você lá, que vocês fazem por amor. Vocês amam o que fazem e amam o fisiculturismo, porque você já apadrinhou muitos atletas. Muitos, inúmeros atletas dentro da sua academia. Assim como o Alex dos Anjos morou lá com você durante um período, outros atletas que você mesmo mencionou aqui. Se a gente for falar em outros, né, sentindo que não tinham condições de pagar a academia, não tinham condições aí para estar competindo, e vocês estenderam a mão e fizeram desses caras aí atletas, campeões. O Paulo Lima sentou aqui também já para falar, e outros também, o Ponché, a galera tira o chapéu e aplaude você, treinador Eugênio, de pé e com respeito, porque você carregou essa bandeira do fisiculturismo durante anos. Eu sei porque eu conheço os caras, a gente bate papo nos bastidores, até o Vidal mesmo fala, e você fez isso daí com muito carinho, muito amor, e disseminou aí a semente do fisiculturismo vamos dizer, pro Brasil, né? Porque tem atletas que estão em São Paulo, outros já não estão mais, estão em outros estados, enfim. Bom, Reinaldo, vindo de você é um elogio com muito mais substância. Obrigado, viu? O pessoal me chama, Eugênio é o pai do bodybuilding brasileiro, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, olha, a vitória tem muitos pais, a derrota é órfã. Sim. Então, por que pai? Porque nós vencemos, né? Hoje, o treinamento com pesos, seja com objetivo de competitivo, de estética, de saúde, de performance, hoje é uma realidade que não volta mais atrás, né? Então, você tem vários modismos, muitas atividades vieram e desapareceram, mas a musculação está aí, cada vez mais forte, né? Aliás, o termo musculação não significa atividade física, né? Ela é um efeito plástico, morfológico do treinamento resistido, né? E hoje nós usamos musculação porque lá nos idos final dos anos 80, quando eu era presidente da Confederação Brasileira, eu briguei durante 3 anos com o Conselho Nacional de Desporto, ia toda hora para Brasília, para que a gente pudesse incluir o termo musculação no esporte, nosso esporte, nas nossas federações. Porque o termo musculação foi empregado pela primeira vez que eu vi pelo Raul Mollet, que foi presidente do comitê belga, Comitê Olímpico Belga, naqueles livros dos anos 40, se não me engano, Power Training e Circuit Training, que eram voltados ao treinamento de força para atletas olímpicos. Lá ele emprega o termo musculação. Mas mais para frente era um termo médico, né? Mais para frente, nos anos 70, nós começamos a presenciar competições, apresentações de musculação.
em alguns bordéis, né? Assim, aquela farra toda. Aí os caras falavam assim, isso não é fisiculturismo, é musculação. Eu falei, meu Deus, já pensou se a moda pega, né? Nada contra, isso tudo bem. Aí eu falei assim, não, então eu fui muito bem assessorado na época com assim, a argumentação mais científica e também técnica pelo Santarém e outros, e eu ia na bagagem de mala e cuia lá para Brasília para tentar conseguir. E consegui depois de 3 anos. Acabei ficando até amigo do presidente o Tubino, presidente do CND, que ainda era no final dos anos do governo militar, né? E então ter musculação vingou, porque é muito mais comercial do que culturismo, fisioculturismo e fisicoculturismo, etc, né? E ficou musculação. Fazer musculação, né? Mas aí uma dos argumentos é que todos fazem musculação. Eu falei, sim, é verdade, professor, mas quem compete em musculação são só os musculadores. Olha a importância. Hoje que a gente está com uma equipe aqui, né? Então, ó, você viu aí? Trouxe o termo musculação. Tem toda a origem e um porquê, né? Gratidão a de todos os praticantes do esporte. Agora, com relação ao pai da musculação, existem muitos, teve muitos que me antecederam, o Lércio Martinez. Foi o Lércio Martinez que, claro, que junto comigo, colaborei com ele, que trouxe, que filiou, né, as entidades internacionais, né? E, enfim, houveram vários, Santarém, por exemplo, na parte científica, né, sem dúvida alguma, é muito importante, e uma série de outros que já não estão mais entre nós, mas vivem na imensidão do universo da nossa memória e dos nossos agradecimentos, né? E então é que eu tive tempo de observar que o resultado do nosso trabalho, como você disse, do amor que nós temos pela atividade física como um todo, vingasse, né? Então, agradeço o convite e agradeço as palavras também bastante elogiosas que me emocionam sempre. E vingou. Eu vou falar uma outra coisa antes da gente finalizar aqui. Eu fui para Califórnia 2 vezes para competição e fui para levar um atleta da outra vez para competir. Então passei pela Meca dos Bodybuilders na Gold Gym Venice Beach 3 vezes. Treinei lá. E eu fui a última vez em 2018. Toda vez que eu entrei lá, eu lembrava da Spartaco de Santo Amaro. Vou te falar o porquê eu vou fazer essa menção. Porque nenhuma academia, tá? Tô falando nenhuma. Hoje eu sou professor dentro dessas academias, mas tô falando para alunos ter acesso. Nenhuma academia você treina e come. Você treina, vai embora, come em outro lugar. Eu não tô falando de restaurante, aquela coisa sofisticada gourmet. Eu tô falando de você chegar e acabar o seu treino. Tinha o seu Antônio lá, falava assim, 50 centavos a porção média, R$1 a porção grande, 2 pedaços de coxa de frango sobre coxa, quebrava o BCA em cima, jogava a creatina e comia. E eram médicos, e eu e outras pessoas fazendo lá, né? Então, isso tem dentro da Meca do Bodybuilder lá em Venice Beach, né? Tem até lá um talher que os caras dão, descartáveis, micro-ondas, mesinha para os caras sentar e tudo mais. E a Spark de Santo Amaro tinha isso. E eu achava bacana, já naquela época. Hoje eu só tenho lá uma lojinha, né? Sim. De suplementos, né? E de roupas. Então, mas o meu projeto agora, esse ano ainda, é fazer na parte de cima, né? Onde eu tenho a área de equipamentos da Biodelta, de fisioterapia. Musculação é fisioterapia, né? Só que a fisioterapia com outro nome. Mas e lá eu quero fazer exatamente isso. Vai ter uma sala grande, né? Uma cozinha grande,
né? Com todo micro-ondas, forninho elétrico, fogão, tal, e vai ter da Trânsito Responsável, onde eu colocar uma tela grande de TV ali, vai passar só sobre coisas esportivas, né? E ali nós vamos ter uma lanchonete só com produtos para bodybuilders. É os pré e pós-treino, né? É isso. Panquecona. A lojinha e tal. É. Isso aí, que é a minha casa, né? Sim. É onde eu moro, em cima, eu vou adaptar ela para fazer um consultório, onde é a minha suíte, meu quarto. Vou fazer um consultório na sala, cozinha e copa, que é tudo conjugado, um L grande, né? Ali eu vou fazer tudo isso aí, porque eu vou morar lá no fundo da casa, onde tem uma outra casinha menor. Eu vou morar lá no fundo, porque eu pretendo viajar, ficar 6 meses fora, 6 meses aqui. Quer dizer, esse é o projeto, né? Aí eu quero, você lembrou bem, eu tava, esses dias eu estava até fazendo um projeto, um cálculo de como fazer isso aí, né? Então o cara vai lá, assiste uns filmes, come lá mesmo, tal, né? Traz a comida, ou faz a comida lá, ou esquenta. Como era nos velhos tempos. Dos velhos tempos, é isso aí. Raiz. Você quer deixar o Instagram da Spartacus para o público de casa? Ou algum contato? Spartacus, procurou lá no Posso Instagram. até te mandar depois alguma coisa. Tá, a gente coloca na telinha bonitinho. Vou conversar com o pessoal lá, né? Uma outra coisa que colaborou também muito foi que durante 20 anos nós editamos uma revista. A revista Musculação e Fitness. Musculação e Fitness, é isso aí. Era considerada a mais longeva, sem dúvida, e a melhor revista em termos didáticos, né, de conteúdo e também de gráfica, conteúdo gráfico, né? Essa revista, durante muitos anos, ela foi distribuída gratuitamente. Ela ia para os Estados Unidos, os caras não acreditavam que ela distribuía a revista gratuitamente no Brasil. Eu lembro, ia nos campeonatos, tinha, nas feiras tinha. E depois foi para as bancas. E com essa revista a gente conseguiu mandar várias equipes para fora, né? Também. E essa revista também auxiliou muito na divulgação do esporte. Até hoje, muita gente de outros países, principalmente da América do Sul, né? Mas também do Norte, do Nordeste, falam que, olha, eu fiz educação física por causa dessa revista, eu comecei a treinar por causa dessa revista, eu melhorei, eu ganhei o campeonato por causa dessa revista. Uma infinidade de pessoas, né? Tinha os treinos, tinha as lojas, tinha tudo. Os equipamentos, os suplementos estavam lançando no momento. Era uma mega. Contribuiu muito, né? Era uma mega revista. Eu tinha caixas guardadas em casa com essa revista e estudava ela assim. Comecei a fazer educação física também, foi uma das pioneiras na época. Gostei muito, estava de parabéns. Então, foi um excelente trabalho, sim. Professor Eugênio, professor não, treinador Eugênio. Vamos lá, professor não, professor fica para nós. A gente fica de treinador. Pri, você tem alguma coisa para falar aqui? Só agradecer mesmo, obrigado pelo legado aí. Eu acho que esse agradecimento é em nome de todos os praticantes do esporte, da musculação. Obrigado por toda a luta, toda a trajetória e esse legado incrível que você construiu aí. Tá, obrigado, eu agradeço, viu? Agradeço o convite, agradeço vocês, a simpatia de vocês, muito obrigado. E espero que repercuta bem esse trabalho de vocês tão bem feito, tão minucioso, tão criterioso, né? Com esse pessoal simpático. Aquele lá não falou nada, mas tudo bem. Com a equipe. Muito obrigado pelo nome Musculação, né, Pri? Opa, muito obrigado. Ter colocado aí. Sim, senão ia ficar uma coisa underground, né? Uma coisa de subterrâneos, de coisa de boate, de quinta categoria, né? Ou até não, mas quem sabe, não sei. Mas, felizmente, a gente conseguiu incluir o termo, porque já na época existia há muitos anos, uma federação, a Federação Française, Federação Francesa de halterofilia, bodybuilding e musculação, uma coisa assim. Eu sei que tinha
et musculation no final. E o pessoal do CND pediu que se eu tivesse alguma referência de outra entidade internacional que usava o termo musculação, e tinha a Federação Francesa, né? Como eu era fuçador, né, curioso, eu sabia que essa federação tinha esse nome, et culturisme, né? Et culturisme é culturismo et musculação. Halterofilismo, culturismo et musculation. E aí foi a cereja no bolo para a gente conseguir finalmente a aceitação documental, inclusive, do órgão, na época, principal órgão. Parabéns aí, a vitória é nossa. Antes de finalizar, eu quero deixar aqui também um beijo para a dona Beth, sua esposa. Parabéns também pelo trabalho, que ela é sua parceira pioneira, também carrega o piano nas costas do esporte, do fisiculturismo até hoje. Quero também mandar um abraço pro seu filho, Rodrigo, que eu conheci também, tive a honra em 98 também. Ele olhou e falou, você não quer competir? Eu falei, não, eu tô muito novo, por enquanto não. Depois de anos depois eu fui competir. Então quero também deixar um abraço para ele, para a família. E professor Eugênio, professor não, treinador Eugênio, mais uma vez obrigado, de coração. E a gente vai encerrando por aqui, tá bom? Mais uma vez, Agradeço. tudo de bom. Até uma próxima obrigado, tá? E para você que ficou até o final, inscreva-se no canal, clica, compartilha, comente e também estamos na plataforma do Spotify, tá bom? Podcast Papo Saúde. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.